Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da CMAA, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, durante a qual serão comentados os resultados do segundo trimestre da safra de 2023-2024, 2T24. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, acompanhado de apresentação de slides e está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e não haverá, nesse evento, sessão de perguntas e respostas. Caso queiram fazer uma pergunta, esclarecer qualquer dúvida, por favor, entrem em contato com a área de RI da companhia, enviando um e-mail para ri@cmaa.ind.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, são previsões baseadas em expectativas da administração. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, assim como do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, em Uberlândia, no Centro Administrativo da CMAA, estão os senhores Jefferson De Gaspari, CFO da companhia, Marcos Boita, gerente financeiro, e Geraldo Magela, gerente de sustentabilidade. Para iniciar a apresentação, eu passo agora a palavra para o Jefferson. Bom dia a todas. Agradecemos aí a audiência, as pessoas que dedicaram um minuto do seu tempo para nos ouvir sobre a nossa companhia, CMAA, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool. Tenho o prazer hoje de estar acompanhado do Marcos Boita, nosso gerente financeiro corporativo do Grupo CMAA, e o senhor Geraldo Magela, nosso gerente de ESG da companhia, também corporativa. Um prazer tê-los aí juntos, e eles vão me ajudar um pouquinho na apresentação de hoje. Aqui ao fundo, como podem ver, essa é uma das nossas unidades, a usina Vale do Pontal, nossa segunda unidade, que ao longo do tempo a gente vem contando um pouco sobre a nossa história. Vou começar inicialmente falando um pouquinho sobre mercado e os destaques da companhia nesse segundo trimestre, encerrado em 30 de setembro. A companhia acumulamos aí nesse segundo trimestre uma produção, uma produtividade, um acompanhamento da nossa eficiência e eficácia operacional, registrado através do processamento de 3.741.000 toneladas de cana. Isso representa um crescimento de 5% em relação ao mesmo período da safra passada. Então, a gente, como Grupo CMA, como aqueles que acompanham a nossa história já conhecem, nós temos uma trajetória de crescimento e continuamos persistindo nesse compromisso de manter a companhia numa expectativa de crescimento, e isso se registrando nesse momento através da nossa moagem superior ao ano passado, o que nos direciona para um período de colheita que tende a ser bastante positivo nesse ano, nessa safra 23-24. Igualmente, a nossa produção, né, nesse segundo trimestre, nós tivemos aí 315,7 mil toneladas de açúcar, um crescimento de quase 1%, 0,9%, 60 mil metros cúbicos de etanol anidro, um crescimento de 24,5%, e 85 mil metros cúbicos de etanol hidratado, uma leve queda de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, e também uma leve queda na energia elétrica, que produzimos 149 mil megawatts, uma queda de quase 5%. Essa variação na produção de etanol hidratado e de energia elétrica um pouco mais baixa em relação ao ano passado, apesar do crescimento da produção de açúcar e de etanol anidro, se reflete exatamente pela característica e pela opção estratégica da companhia de maximização daqueles produtos que têm apresentado uma rentabilidade maior, no caso o açúcar e etanol anidro. Então, isso se reflete efetivamente nessa leve queda. Então, para a produção de açúcar e para a produção de etanol anidro, eventualmente, nosso parque industrial consome um pouco mais de energia própria produzida, e por isso deixamos de exportar um volume um pouco menor. Traduzindo o nosso processamento, a nossa produção em fatores financeiros, a gente tem, então, uma receita líquida de 717,2 milhões,
no segundo trimestre, o que representa 19% de crescimento em relação aos 602 milhões do ano passado. Grande parte dessa melhora da receita se dá um pouco pelo volume de produção maior, mas principalmente pelo valor do preço do açúcar, que tem se demonstrado bastante rentável e em patamares superiores nessa safra em relação à safra passada. Do ponto de vista de resultado operacional, nós acumulamos aí no segundo trimestre 156 milhões de resultado positivo. Resultado operacional é receita líquida menos custo de produção, tá? Com uma margem de 21,8%. Nosso EBITDA ajustado, por que ajustado? Porque nós consideramos todas as amortizações e depreciações para a composição do EBITDA. Então, nosso EBITDA nesse período representou 328,6 milhões, um crescimento de 14,6% em relação aos 286 milhões do ano passado. Bom, em resumo, os principais destaques que ao longo dessa apresentação estaremos discorrendo em maiores detalhes para que possam acompanhar. Aproveito a oportunidade para reforçar a mensagem inicial de que qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer detalhamento maior que, porventura, qualquer pessoa, investidor da companhia, parceiro, nossos parceiros bancários, eventualmente, podem nos encaminhar essas dúvidas, as questões. Nós temos grande satisfação em poder esclarecer, em poder deixar o mais transparente possível. Essa é a nossa cultura, especialmente de ESG. Teremos grande prazer em responder. Usem o nosso e-mail ri@cma.ind.br. Vou falar um pouquinho de mercado, como é que está o comportamento do mercado esse ano e também um pouco da nossa operação. O que nós temos percebido, e acho que de uma maneira geral, ainda que a mídia não entre nos detalhes, mas a gente tem percebido efetivamente que o mercado de etanol vem passando por alguns desafios desde o ano passado. Então, no segundo semestre do ano passado, em função das eleições, em função de uma série de mudanças tributárias que aconteceram, isso impactou diretamente o mercado de etanol. Por quê? Porque as medidas que foram feitas em relação ao petróleo e em relação à gasolina, naturalmente, nos afetam. Mas o que eu gostaria de mostrar é que, mesmo em tais circunstâncias mais desafiadoras para o mercado de etanol, especificamente nessa safra, nós vemos um crescimento no consumo, um crescimento na demanda, né, dos consumidores. E nós entendemos que, além de ser um produto que, obviamente, nacional, que o etanol faz parte da política energética nacional, mas é um produto que tem um apelo ecológico, sustentabilidade muito forte, que às vezes os consumidores não se percebem, mas é importante mencionar isso. Então, o etanol, além de ser um produto brasileiro, ele é sustentável, ele faz parte de toda uma cadeia de sustentabilidade e, naturalmente, ecológico nas nossas cidades aí com seu consumo. Eu queria demonstrar nesse slide, mês a mês, desde o início da nossa safra, nossa colheita começa ali no final de março, começo de abril, nosso ano fiscal começa em abril. Então, nós percebemos que abril um pouco menos, mas maio, junho, julho igual, agosto e setembro nós temos um aumento na demanda de etanol no Brasil. Então, de 2,2 para 2,3, 2,1 para 2,4, isso mostra que o nosso mercado interno ele continua crescente. E isso dá sustentabilidade no longo prazo para a produção de etanol. Por outro lado, os preços esse ano, em função exatamente das primeiras observações que eu fiz, especificamente questões tributárias, especificamente questões de política energética da Petrobras, política de preço da gasolina, isso nos impacta e por isso nós temos então um preço médio do etanol, preços esses na usina, né, vendidos aí da usina para a distribuidora, nessa safra 23/24, mais baixos do que o ano passado. Se vocês olharem o gráfico de cima da safra 22/23, vocês veem que ele faz uma barriga em setembro. Essa barriga, historicamente, ela acontecia em julho, agosto, em função, efetivamente, do grande volume de produção, quer dizer, o grande momento meio de safra, onde as usinas têm uma grande produção de etanol e o mercado ele acaba consumindo em 12, enquanto produzimos em 8 meses, e ele dá uma queda. Então, isso é natural.
de forma que nesse ano, nessa safra 23/24, essa queda foi um pouco mais acentuada, né, com preços chegando a 2,160 por metro cúbico, 2,140, abaixo do que vimos no ano passado. Esse tem sido o nosso grande desafio do ponto de vista econômico para os resultados dessa safra. Por outro lado, a boa notícia é que o açúcar vem sendo, já há 2 anos, esse é o terceiro ano, com tendência para os 2 próximos ainda, em patamares bastante favoráveis, né? Chegamos a atingir aí preços em reais de 2.896 por tonelada. Parte disso se dá efetivamente pelo preço mundial de açúcar, que é medido em centos por libra-peso, são os 26,6, e parte disso efetivamente pelo nosso câmbio, que é o valor, a valorização e desvalorização da moeda brasileira, que traz aí uma oportunidade em alguns momentos. Então, temos mantido nessa safra preços acima de 2.400 por tonelada, 2.500, 2.600, ou seja, níveis bastante interessantes, favoráveis e que contribuem para o resultado da companhia, apesar das questões do mercado de etanol que nós mencionamos aí anteriormente. Então, isso nos dá uma perspectiva no médio e longo prazo de continuarmos a intensificar, como vemos fazendo, a maximização da produção de açúcar como produto mais rentável para os resultados da companhia. Do ponto de vista operacional, mencionei nos destaques iniciais, a nossa moagem no trimestre, um crescimento de 5% em relação ao ano passado, e a gente gosta sempre de mostrar por unidade, né, por cada uma das nossas operações. A Vale do Tijuco, que já está há alguns anos aí na sua capacidade máxima, então 3,7, 3,7, a gente está já utilizando 100% da capacidade instalada. A Vale do Pontal, 1,7, 1,8 nesse trimestre, e a Canápolis 1,3, 1,5, que nos leva, no acumulado de safra até os 6 primeiros meses de safra, a um crescimento de 5,7%. Ou seja, igual ao período do ano passado, tivemos processamento de 6,7 milhões, já estamos em 7 milhões de toneladas de cana processadas nessa safra 23/24. A qualidade da cana e a produtividade agrícola são refletidas através do ATR e do TCH. A qualidade da cana se reflete em ATR, que é o quanto de açúcar a cana contém, e o que a gente observa é uma leve melhora na Vale do Tijuco, na Vale do Pontal, uma leve queda na Canápolis. E por que queda na Canápolis? Porque ela tem uma questão específica. A Canápolis é a nossa unidade mais recente, ela ainda não tem um ciclo inteiro de 5 anos de colheita, então nós estamos, à medida que avançamos um ano, envelhecendo um pouquinho a média da nossa cana, porque estamos expandindo o canavial, mas as primeiras canas começam assim. Então a gente ainda não tem um ciclo completo, por isso essa leve queda. De todo modo, quando olhamos o consolidado, nós estamos em linha com os mesmos resultados de qualidade de cana do ano passado, em 140,4 quilos de ATR por tonelada. O nosso TCH, por sua vez, melhorando significativamente, especialmente na Pontal. Quando olhamos por unidade, a gente vê que a Vale do Tijuco salta de 87,4 para 89,9, a Pontal 79,4 para 85,6, que é um resultado bastante favorável, considerando a região em que ela está inserida, e a Canápolis de 83,9 para 91,4. Isso coloca o grupo CMA entre uma das principais aí, usinas do setor em termos de produtividade agrícola, toneladas de cana por hectare. Então, nesses 6 primeiros meses de safra, aí uma média de 89,5. Isso tudo refletindo em produção. Falei um pouco nos destaques iniciais, mas volto a reforçar a produção de açúcar nesses primeiros 6 meses de safra, né, até 30 de setembro, a gente tem um crescimento de 4%, 4,1%. No trimestre, 0,9%, mas no acumulado de safra, 4,1%. Já produzimos quase 550 mil toneladas de açúcar nesses 6 primeiros meses. Produzimos 261 mil metros cúbicos de etanol anidro e hidratado juntos, né, um crescimento de 5,2% nesses 6 primeiros meses. E a energia elétrica, como eu mencionei, em função da estratégia comercial da companhia, estratégia de resultados, de maximização nos produtos que trazem uma rentabilidade maior, no caso o açúcar e etanol anidro, isso requer mais energia.
dentro do nosso processo produtivo. E essa energia que é consumida no processo produtivo, ela deixa de ser exportada, portanto, temos aí uma queda de 7,4%. Lembrando que a energia de biomassa, que é a qual nós produzimos, ela vem ao longo dos anos encontrando aí alguns parâmetros, até pela questão hídrica do país, que tem sido favorecida, a questão eólica e a questão solar, que são outras fontes de energia que nós temos no Brasil, elas vêm crescendo e a energia de biomassa, de certa forma, vem sendo mantida nos contratos existentes que nós temos já e fazemos uso deles para entrega, mas o mercado de spot, vamos dizer assim, considerado conhecido como PLD, preço de liquidação, que é o mercado de energia comum hoje em dia, ele vem andando realmente com rentabilidade mais baixa, efetivamente em função dessas novas energias renováveis que têm suprido o setor elétrico brasileiro. Por isso, essa queda na produção na venda de energia elétrica, ela tem impactado menos nos nossos resultados, obviamente impacta, mas com menos importância e relevância, porque parte da nossa energia a gente comercializa no mercado do spot. Eu vou convidar a falar logo em seguida também. O Marcos vai falar um pouquinho das questões financeiras e, posteriormente, o Geraldo ESG. E só para completar aqui, né, minha participação, mostrar para vocês que nós temos mantido a maximização de açúcar. Então, dos mesmos perfis do ano passado, 58% nos 6 primeiros meses, 60% nesse trimestre, ou seja, a gente tem mantido esse perfil que está em linha com o que eu acabei de mencionar anteriormente. Marcos, convido a compartilhar com nossa audiência os principais números, indicadores financeiros. Fique à vontade. Obrigado, Jefferson. Um bom dia para toda a nossa audiência. Um bom dia também para aqueles que não tiveram oportunidade de estar nos acompanhando em tempo real, mas vai ter a possibilidade de estar depois assistindo. Nosso webcast a gente vai estar divulgando tanto nas nossas mídias sociais como também no nosso site. Jefferson, nós acreditamos que a divulgação dos resultados da companhia é de grande importância. Tanto os resultados operacionais, como você colocou, como também os números financeiros, é de grande importância na manutenção e no crescimento da relação de confiança entre a CNA e os seus principais stakeholders. Ele atesta e faz uma prestação de contas atestando a nossa integridade, sendo uma marca registrada da CNA. Fazendo agora toda a conversão dos números operacionais para os números financeiros, a gente tem grande destaque, principalmente referente ao agronegócio, que ele sofre diversos impactos de fatores externos. Fatores como a sazonalidade, fatores como efeitos climáticos, efeitos econômicos, efeitos políticos, transporte, logística, mercado externo mundial. Toda essa quantidade de fatores gera uma necessidade muito próxima da companhia, da gestão, estar próxima dos seus resultados, conhecendo seus números, para que consigam fazer uma gestão eficiente operacional, uma gestão estratégica de seus estoques e também uma estratégia muito eficiente de mercado. Tendo conhecimento dos seus números, fica muito mais fácil a gente estar fazendo as correções de rota e fazendo as estimativas futuras. Dessa forma, a gente transmite aqui a receita líquida da companhia no seu último trimestre e também nos seus últimos 6 meses. Verificamos que a receita operacional líquida da companhia tem um crescimento bastante impactante, bastante robusto. Quando olhamos setembro de 23, nós tivemos 717 milhões de receita operacional líquida. É praticamente pouco mais de 100 milhões de crescimento comparando com o mesmo período do ano anterior, que impacta em quase 20% de aumento da receita líquida, um número bastante robusto. Quando olhamos o universo de 6 meses, vemos também um crescimento superior a 100 milhões de reais, onde verificamos um crescimento de quase 10% de crescimento da receita. Tudo isso decorrente dos fatores que você já trouxe para nós anteriormente, relacionados tanto ao crescimento de moagem, como principalmente a priorização da produção do açúcar por conta da estratégia comercial. Quando verificamos a distribuição da receita líquida por produto, verificamos que tanto no universo no trimestre, como nos 6 meses da safra 23-24, que tem uma exposição muito forte do açúcar. Até um crescimento maior nesse último trimestre. Nós partimos de 62% no acumulado, contra 67% no trimestre, que foi decorrente também, resultou numa retração um pouco da produção do açúcar, do etanol, por conta da priorização do açúcar. Quando olhamos tanto a energia elétrica como os outros produtos, ficou muito em linha, tanto no cenário de 6 meses como no trimestral, cerca de 10%.
Um índice que a gente gosta muito de falar, referente à geração de caixa e lucratividade, é o EBITDA. É um número muito importante para o negócio, muito importante para o nosso setor. O EBITDA é exatamente nosso resultado operacional, tirando aqueles fatores financeiros, fatores não operacionais, fatores que são, às vezes, importantes, mas a gente gosta de enxergar exatamente quando que nosso resultado operacional está sendo produzido, o que a gente está tendo de resultado operacional. E dessa forma, nós verificamos, através do EBITDA, um crescimento que vem ocorrendo tanto no cenário trimestral como no cenário também de 6 meses. Nós verificamos que nós partimos de 287 milhões, base de setembro de 22, para 328 milhões de EBITDA, base de setembro de 23. Um crescimento de quase 15%. A margem EBITDA ficou muito próxima, e quando olhamos também o cenário de 6 meses, verificamos que tem um crescimento de quase 10 milhões de reais, referente a 1,6% percentuais. Lembrando que nós estamos com os estoques bastante elevados de produção final, né, Marcos? Exatamente. Falando agora de lucro líquido e margem, verificamos também que tem um crescimento muito robusto. Nós partimos de 23 milhões da safra anterior para 53,7 milhões, base de setembro de 23. Um crescimento de 36%. Quando olhamos o cenário de 6 meses, é maior ainda. Nós saímos um cenário negativo de aproximadamente 10 milhões, base de setembro de 22, para 20 milhões de reais, base de setembro de 23. Um crescimento bastante substancial e importante. Isso mostra que nossos faturamentos, nossos preços, nossos custos estão agregando um resultado melhor essa safra do que tínhamos no ano passado, inclusive. Exatamente. E esse setor, uma coisa que o Jefferson sempre comenta, é que ele exige um CAPEX muito intensivo. Quando verificamos tanto base setembro de 23 como base setembro de 22, nós verificamos que são números bastante robustos, praticamente 200 milhões, não teve tanta diferença, mas o CAPEX é bastante importante, de dar muita relevância para eles, exatamente para a gente conseguir atingir a nossa maximização das plantas das 3 unidades, a gente conseguir buscar eficiência na aquisição de novos equipamentos e tecnologias em busca de maior produtividade e, principalmente, o CAPEX que é mais importante no nosso setor é a formação canavial, tanto relacionado à expansão como também relacionado à renovação. É bastante importante, é intenso e a gente dá muito valor e dá muita atenção para ele. O CAPEX é o ponto principal que garante essa trajetória de crescimento da companhia, né, Marcos? Através, principalmente, como você colocou, o investimento que a companhia faz no seu canavial é que determina o nosso futuro, porque nós investimos muito tanto na renovação quanto na expansão, e quando a gente fala em expansão, é expansão em área, mas também expansão em cana própria, que em alguns momentos a gente tem investido dentro da companhia. E os equipamentos que mantêm uma frota atualizada, um parque industrial atualizado para uma boa eficiência operacional. É importante ressaltar também, Jefferson, que a companhia tem parceria com as principais instituições financeiras e também com esses órgãos públicos relacionados a subsídios, como o BNDES, BDMG, FINEP, que nós estamos habilitando nosso cadastro. Então, assim, temos umas boas perspectivas para fomentar nossos investimentos. Investimentos de longo prazo com financiamentos de longo prazo. Isso é fundamental para manter uma estrutura de capital eficiente, que eu acho que você vai falar em seguida um pouquinho, né? Exato. Falando, então, da parte financeira, da parte relacionada à gestão de capital de terceiros, bom, tanto a questão de custo como a questão também do CAPEX demandam um capital muito intenso. Então, demanda uma estratégia muito intensa também, com bastante previsibilidade das ações e da sua gestão do capital de terceiros. A companhia, anualmente, com muita antecedência, ela faz suas estratégias, sempre pensando não na safra atual, mas pensando a 2, 3, 4, 5 anos futuros. Anualmente, a gente senta, refaz nossas estratégias, vê nossas melhores oportunidades. Somos uma empresa emissora frequente no mercado de capitais, temos relacionamento com as principais instituições de crédito, tanto bilaterais com nossos bancos, como também os órgãos governamentais. Isso permite que a gente tenha uma gestão muito eficiente do nosso caixa, para fazer frente aos compromissos já firmados, fazer frente às estratégias e oportunidades de negócio, tanto para aquisição de equipamentos com boas negociações, como também uma flexibilidade para o nosso comercial estar operando de uma forma visando sempre o melhor resultado da sua receita, sempre buscando melhores oportunidades, até estratégias de armazenamento. E, principalmente, através da gente obter o nosso rating, nós estamos cada vez mais com a imagem perante nossos stakeholders, as instituições financeiras, a agência de rating, que nós possuímos o rating junto à Standard & Poor's,
grupo A atualmente. Isso permite que a gente anualmente consiga estar fazendo emissões cada vez mais vantajosas. Nós temos já 7 operações no mercado de capitais, com aproximadamente 1,6 bilhões de operações emitidas. Cada ano a gente consegue uma condição mais favorável relacionada tanto à estrutura das operações, relacionadas a custo e principalmente a duration, que é bastante alongada. Isso graças, inclusive, à grande parceria que nós temos com algumas casas, algumas instituições, Sim. casas que ajudam a colocar o nosso papel no mercado, né? As instituições bancárias que nós temos relacionamento, isso ajuda bastante a sustentabilidade da companhia. Perfeito. E olhando agora assim, nesse slide de distribuição da nossa dívida, nós verificamos que, mesmo já tendo números bastante importantes, impactantes, nós viemos conseguindo, cada trimestre, a cada exercício, uma evolução. Já tínhamos em setembro de 22 uma boa distribuição, mas a gente conseguiu aperfeiçoar ainda mais em setembro de 23. Temos aproximadamente 13% da nossa dívida no curto prazo e 87% na nossa dívida no longo prazo. Quando olhamos um indicador que é bastante importante no setor, dívida líquida por EBITDA, nós verificamos também que nós viemos melhorando. Quando comparamos base setembro de 22, nós tínhamos 1,6 para 1,28 base setembro de 23. Quando analisamos a comparação com março de 22, pela questão da sazonalidade, fica um pouquinho difícil da gente fazer a comparação, mas nós acreditamos que até o final do exercício, através da venda dos nossos estoques, a produção final vai acontecer nesse último mês, nós conseguimos estar alcançando e ficar nos patamares muito parecidos. Isso permite que a gente chegue nessa distribuição muito adequada do nosso endividamento. Nós temos uma posição de praticamente R$500 milhões, base setembro de 23. Quando olhamos o que o nosso compromisso dos próximos 12 meses, nós temos mais de 2 vezes caixa contra dívida de curto prazo. E o restante das dívidas estão muito bem distribuídos nos próximos 7 anos. E convertendo tudo isso em liquidez, o Jefferson sempre comenta que é muito importante para as empresas o resultado, mas é fundamental a liquidez e a gestão de caixa. Principalmente para você estar preparado para intempéries que acontecem no agro. Nós trazemos aqui a liquidez, tanto a liquidez corrente, que é com base nos nossos números contábeis, como também uma liquidez que a gente traz para fim gerenciais, mas é muito importante ter essa visão. Porque a liquidez corrente, ela considera exatamente nosso ativo circulante dividido pelo passivo circulante. É o quanto que a gente tem para cada R$1 de passivo, o quanto que a gente tem de caixa. Então, base setembro de 23, nós temos R$1,50 de caixa para cada dívida que nós possuímos no circulante, que vai ser aquele compromisso que a gente vai pagar nos próximos 12 meses. Nós gostamos de fazer também o segundo gráfico, que é exclusão dos efeitos do IFRS 16 e também dos NTMs de derivativos. O IFRS 16 são aquelas despesas de arrendamento que vão estar ocorrendo nos próximos 12 meses, ou como a gente não vê no ativo a contrapartida, que é o produto, a cana-de-açúcar, que são os outros produtos que vão ser originados delas. Então, a gente gosta de fazer essa exclusão. E também tirar o MTM do preço, que é aquela fixação que foi feita há algum tempo atrás, a diferença com o preço fixado contra o mercado, onde também a gente não enxerga na contrapartida do ativo a receita do açúcar que vai ser produzido. Então, a gente gosta de tirar esses dois fatores e conseguir enxergar que, base setembro de 23, para cada R$1 de passivo, nós temos R$2 de caixa, o dobro. Lembrando que o MTM e o derivativo são questões temporais, eles aparecerão, ele só está ali por uma questão contábil importante, mas que não se efetivará como um desembolso. Igual modo, o IFRS 16, que é uma estimativa baseada nos contratos. Então, quando a gente isola esses fatores, é importante, obviamente são gerenciais, mas te dão uma ideia exata daquilo que você tem de dinheiro em caixa contra aquilo que efetivamente é uma dívida que eventualmente será desembolsada. Né? Então, você tem R$2 para cada R$1 de dívida, o que dá uma estabilidade e uma tranquilidade para operacionalizar questões comerciais, estratégias da companhia como um todo. Né, Maicon? Isso é muito importante. Perfeito. Encerramos aqui a parte financeira, agora a gente passa a palavra para o Geraldo Magela. E agora, convidar o Geraldo, mais uma vez, para que ele possa trazer para o nosso público, para as pessoas que acompanham a companhia, né? E até aqui nós já mostramos o quanto a CMA tem uma história de crescimento, mas não somente isso, uma história de desenvolvimento, de melhoria. Podem ver que os números que a gente vem apresentando
tanto nesse trimestre quanto nos anteriores, trazem uma evolução. Então, além da gente crescer, a gente tem também desenvolvido e melhorado os nossos principais indicadores, e um ponto fundamental da companhia, que a cada ano a gente melhora ainda mais, é a questão do ESG, né, Jonathan? Perfeito. Bom dia a todos. Eu sempre digo que é um prazer estar aqui participando desse canal de comunicação. Na realidade, se tornou um canal de comunicação importante aqui para os investidores, com certeza, mas acaba também abrangendo aí também uma audiência maior, e é um prazer. Eu acredito que a gente ter a oportunidade de mostrar os resultados financeiros e os resultados não financeiros também é a prática de excelência das grandes empresas, né? De uma forma direcionada à transparência. Transparência daquilo que faz, daquilo que entrega para a sociedade de uma forma geral. Então, nosso ofício de gerar emprego e renda, que nós temos na CMA, ele é feito também pautado com muita responsabilidade, assim como o Gerson falou, o Moita, pautado, os resultados financeiros andam juntos com as questões de sustentabilidade. Então, desde a criação da área de sustentabilidade, há 3 anos atrás, a gente tem construído muito alinhado aos valores da CMA, que são valores que passam muito por as questões de valorização das pessoas, as questões sociais, as questões de meio ambiente e as questões de governança. E isso nós estamos evoluindo dia a dia, gente. Então, compartilhar um pouco com vocês aqui, então, especificamente no segundo trimestre, né? Nós, falando um pouquinho de CBIOS, nós produzimos aí no segundo trimestre 31,6 mil unidades de CBIOS. Eu gosto sempre de repetir que é como se a gente tivesse aqui retirado, deixasse de emitir para a atmosfera praticamente 32 mil toneladas de carbono. Então, é um resultado extremamente importante. Naquela linha que o Gerson havia comentado, o nosso negócio, nós nos orgulhamos muito dele, porque é um negócio genuinamente sustentável. Tá? Considerando todas as questões climáticas que a gente vem sofrendo, vivendo, que o mundo vive, essa onda de calor que nós estamos vivendo nesses dias e nesses meses no Brasil, a nossa parte, a CMA, do ponto de vista de cuidar da natureza, de cuidar do nosso planeta, se reflete tanto no carbono quanto no etanol. Isso é muito importante, nós nos orgulhamos muito disso. E importante saber também, Gerson, que nós estamos contribuindo exatamente mitigando os efeitos das mudanças climáticas que a gente está vendo aí no mundo todo. Falando um pouquinho de resultados aqui financeiros dos CBIOS, nós, no segundo trimestre especificamente, a gente ficou muito em linha com o ano passado, e nos 6 primeiros meses desse ano em relação ao passado, a gente teve aí uma pequena diferença, muito em linha com aquilo que o Gerson já falou. Primeiramente, eu tenho um efeito aí da questão de ter priorizado a produção também de açúcar em relação ao etanol, e tem um efeito de preço também, né? Tem um efeito de preço em relação ao passado. A gente me segurou um pouquinho na comercialização, até para a questão aí de melhoria de preço do mercado de seguros. Aqui no canto direito, eu trouxe também aqui para compartilhar com vocês que nós tivemos auditorias de monitoramento do bom sucro nas unidades da Pontal e da Canápolis, e uma auditoria de recertificação da Tijuca. É importante, pessoal, trazer isso aqui, porque nós já estamos certificados na versão 5.1 da Bom Sucro. Tá? Essa versão 5.1 ela preconiza principalmente os aspectos de sustentabilidade das empresas, o quanto as empresas do setor, então, têm essa aderência aos aspectos e itens de sustentabilidade. Gestão, mapeamento dos stakeholders. Então, nos orgulhamos muito aqui de estarmos com essa certificação já garantida nas unidades. Continuando aqui. Isso. Nós também aqui uma informação bem importante aqui para todos os nossos stakeholders. Nós publicamos a 3ª edição do nosso relatório de sustentabilidade. Eu convido a todos, tá, para acessarem o nosso site, já está as 2 versões, português e inglês.
E nesta terceira edição, é aquilo, na terceira edição nós já conseguimos trilhar um caminho de evolução da qualidade do relatório, e a gente traz no relatório todos os tópicos materiais importantes do negócio. Tópicos materiais esses que passam pelos aspectos sociais, de meio ambiente e de governança. Tá? Importante aqui relacionar que todos esses tópicos materiais, Gerson, eles estão relacionados às ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e também o Acordo de Paris. Nós temos aí, na Agenda 2030, também um foco nas reduções de emissões, na melhoria do ponto de vista de descarbonização, e como eu falei anteriormente, o nosso negócio, genuinamente, ele já tem esse apelo. Então, convido a todos aqui para acessarem o nosso relatório de sustentabilidade. Isso. Compartilhar com vocês também algumas ações que nós fizemos no segundo trimestre. Alguns já conhecem, das apresentações passadas, mas para quem está ouvindo a primeira vez, nós temos alguns programas socioambientais desenvolvidos principalmente nas comunidades que estão no nosso entorno. Aqui é importante destacar que não são comunidades distantes do nosso negócio, são comunidades que estão no nosso entorno. Nós temos 130 mil hectares de área plantada. Então, nós temos sempre a diretriz, aqui muito em linha com o nosso senhor, o caso Eduardo, de nós focarmos nos aspectos sociais, nas pessoas que estão em nosso entorno, nas pessoas que estão em nossa volta. Então, temos um grande apelo voltado para a formação de jovens e adolescentes nessas escolas que estão no nosso entorno, e principalmente com esse viés, não somente de gerar emprego e renda, mas também de mostrar que para as pessoas, para essas crianças, para essa geração que está vindo, que é possível gerar emprego e renda, garantindo-se a sustentabilidade dos recursos naturais. É isso que a gente faz nesses programas sociais. Aqui eu citar alguns deles: a Escola Verde, as hortas comunitárias têm muito esse enfoque de trazer como disciplina de sustentabilidade como uma disciplina igual como se fosse matemática, português, e isso a gente faz a formação dos professores nesse tema. As hortas comunitárias, a gente desenvolve as hortas comunitárias fisicamente nas escolas, ou seja, a gente produz, juntamente com as crianças, alimento que, na verdade, abastece as escolas. Então, é algo muito pragmático, muito direto ao ponto, que você já tem um resultado a partir dessa ação. O Patuleiro Mirim, que vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo da apresentação, nas fotos, foi a formação de mais 80 alunos aqui na cidade de Tuiutaba, onde nós tivemos uma participação importante aqui, juntamente com esses parceiros que desenvolvem o programa. Então, é um orgulho muito grande para a gente. O que é legal mencionar, né, Geraldo, que esses jovens, essas crianças, em geral, são das famílias dos bairros mais carentes e necessitados, que a gente ajuda a tirá-los, né, do risco da violência, do risco do crime. Perfeito, é bem lembrado. O Patuleiro Mirim, na realidade, são crianças que são de famílias mapeadas pelo Ministério Público, mapeadas com uma certa vulnerabilidade social. Então, ou seja, é um foco realmente para famílias que mais necessitam, não somente do aspecto financeiro, mas principalmente do aspecto de atenção, de criar novas possibilidades no desenvolvimento social. É um programa que a gente tem um carinho todo especial. O Graminha Verde é um outro programa muito importante nesse contexto, onde a gente também trabalha os conceitos de preservação ambiental, onde as crianças são desafiadas a segregarem resíduos, na coleta seletiva, destinando esses resíduos para reciclagem, e como recompensa e como reconhecimento, a gente então tem uma graninha, tem uma moedinha simbólica, onde a gente entrega para essas crianças e no final do período, então, elas convertem isso em brinquedos, enfim.
Então, a gente trabalha tanto os aspectos das questões de preservação ambiental, matemática, tá? E também tem a questão do reconhecimento dessas crianças. O Setembro Verde e Amarelo também envolveu, engajou 1.000 famílias, onde também nós trabalhamos todos os aspectos de relacionamento com as pessoas, os aspectos ligados também à preservação ambiental e trazendo um contexto mesmo de cidadania dentro do contexto dessas crianças. Então, fazendo um fechamento aqui, durante o segundo trimestre, só no segundo trimestre, nós conseguimos aí engajar mais de 3.000 pessoas, contando alunos dessas escolas, famílias e professores. Tá? É um resultado importante para nós e que nos leva a cada vez mais continuar nessa evolução, nesse trabalho. Tá? Próxima apresentação, teria um bom prazer aqui também de compartilhar com vocês aqui mais a evolução dessas ações que estão em andamento. E, pessoal, eu me coloco também já à disposição, aqui finalizando a minha fala, me coloco à disposição no canal de comunicação, se tiver qualquer pergunta, qualquer questão, qualquer sugestão e provocação nesse sentido, da área de sustentabilidade, eu fico à disposição, será um prazer imenso. Geraldo, só complementando também, a gente convida todos para estar acessando nossas mídias sociais, estarem acessando o Facebook, nossos canais no LinkedIn, tem diversas outras ações no YouTube, tem diversas outras ações que nós promovemos, além dessas que você colocou. Inclusive, teve uma que, na ocasião, eu cheguei a conversar com você, com o pessoal da comunicação, tem uma ação relacionada a CMA com elas. Eu que gosto muito da companhia, que sou pai de 2 meninas, eu fiquei muito tocado e emocionado. Eu convido a todos vocês para terem também essa experiência. É a importância que a companhia dá para a presença da mulher no mercado de trabalho. Isso é muito bom, muito bem lembrado, Marcos. Bom, agradecer ao Geraldo, ao Marcos, agradecer a vocês, mais uma vez colocar à disposição, reforçar o convite do Marcos para que possam acessar nossas mídias sociais, conhecer um pouco mais da companhia. Mais uma vez agradecer a audiência, reforçando que somos uma empresa que cresce, desenvolve, mas principalmente que cuida das pessoas, tanto os seus funcionários, quanto as comunidades que estão envolvidas, quanto os seus parceiros. Então, essa transparência para nós é fundamental. Em nome do Carlos Eduardo, agradeço a todos vocês aí pela audiência. Mais uma vez, um bom dia a todos, uma boa semana. Obrigado. A videoconferência do segundo trimestre da safra 23/24 da CMAA está, então, encerrada. Lembrando que a área de RI da companhia está à inteira disposição, assim como a equipe de sustentabilidade, para esclarecer quaisquer dúvidas, quaisquer comentários que tenham. Envie, por favor, e-mail para ri@cmaa.ind.br. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia.